Shalom, igreja. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Neemias, capítulo 1, verso 2 a 4. O título da nossa ministração é Reconstruindo os Muros da Família. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer assim: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. E eu disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam. Eu acabei passando no 5, deixa eu completar logo. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Faço confissão dos pecados do filho de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Amém? Era até o 4, mas eu acabei indo mais adiante para poder a gente sentir o impacto de Neemias quando soube de uma notícia dos seus irmãos. É muito difícil alguém se posicionar como Neemias. Aqui a gente lendo o livro de Neemias, a gente fica impactado como ele sentiu a dor dos seus irmãos. Ele foi impactado com a notícia de que aquele povo, que a cidade de Jerusalém estava destruída, seus muros derrubados, suas portas queimadas. Isso significava vergonha, vulnerabilidade e tristeza para o povo de Deus. Mas Deus levantou ele, Neemias, que não era sacerdote, não era profeta, era um simples copeiro do rei. E ele estava ali muito bem empregado, já pensou, era copeiro do rei, mas o coração dele se doeu em saber que Jerusalém estava dessa forma, totalmente destruída, totalmente com suas portas queimadas, e isso trazia vergonha, trazia vulnerabilidade àquela cidade. Isso comoveu muito o coração dele. E eu destaco aqui para Neemias o altruísmo. Sempre a nossa bispa está falando altruísmo. Isso é o altruísmo, você se condoer com a dor do outro, Você sentir. E eu li um pouco mais adiante que quando ele soube essa notícia, ele orou, ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou muito. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando diante de Deus dos céus. E aí vem a sequência que eu li para vocês. Que coisa mais linda. A primeira coisa que ele fez foi chorar. Aquele homem, ele sentiu a dor, ele chorou e ele procurou aquele a quem ele podia recorrer naquele momento. Só tinha uma pessoa que podia valer ele naquele momento, que era Deus. Então ele chorou, pediu perdão pelos pecados dele, pediu perdão pelo pecado do povo. Foi o primeiro passo que ele fez. Ele pede ali arrependido perdão por todos os pecados que ele cometeu e todos os pecados daquele povo de Jerusalém. E ele se propôs a fazer uma grande obra de reconstrução, Então eu queria fazer uma analogia, assim como Neemias se levantou para reconstruir aquela cidade que estava destruída. Deus nos convoca
para reconstruir a nossa casa, nossa família. É algo que tem que comover cada um de nós ao analisar como é que estão os portões da nossa casa, como é que estão os portões, como é que está a nossa família, como é que está o estado da nossa casa, como é que nós estamos encarando a situação do nosso lar. Aquele povo que estava ali, antes de que Neemias fosse chegar até aquele lugar para ajudar, eles se acostumaram com aqueles portões destruídos, brechas que deixava aquele lugar vulnerável para que o inimigo entrasse e viesse causar mal àquele povo que ali estava. Simplesmente fazia anos que eles estavam, eles ficaram anos vivendo nessa situação. Ninguém tinha se levantado ainda, nenhum deles teve a iniciativa de se levantar para reconstruir aquilo que estava destruído. Eles se acostumaram com aquele estado lamentável que estava ali o muro de Jerusalém. Eles se acostumaram com as brechas, com os portões queimados, tudo que estava destruído ali. E viviam uma vida de miséria. A vida deles era uma vida de miséria. E a gente olhando, trazendo para nós e fazendo uma analogia com a nossa vida, com a nossa família. Muitos de nós já estão acostumados com o estado que está a nossa casa. A gente olha para dentro de nós, começa a coisa vir errado da nossa vida. Muitas vezes nós nos acostumamos da forma que nós estamos levando a nossa vida. Nós nos acostumamos com os pecados da nossa casa. Nós nos acostumamos com todas as brechas que estão abertas no nosso lar, no meio da nossa família. E aqui os muros que ele foi reconstruir representa a proteção, a segurança, a estrutura de uma família. Quando destruída, a família fica vulnerável a ataques externos e desordem interna. A reconstrução é o ato de nós consertarmos aquilo que foi quebrado. Assim como Neemias foi levantado para reconstruir tudo aquilo, Deus nos chama para reconstruirmos aquilo a qual nós estamos acostumados na nossa vida. Quantas vezes, muitas famílias, muitos casamentos estão sendo empurrados com a barriga porque se acostumaram. A pessoa que é maltratada, a pessoa que maltrata, a pessoa que é infiel, a pessoa que deve todo mundo, não paga. Satanás entrou pelas brechas e bagunçou. E simplesmente a pessoa acha que aquilo é normal. Mas nós não podemos nos acostumar com as brechas abertas, com os muros caídos da nossa casa. Nós temos que nos levantarmos. Nós temos que dar uma de Neemias. Nós temos que quebrantar o nosso coração diante de Deus e identificarmos onde está quebrado, o que está quebrado dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Aquilo que está quebrado dentro do templo do Espírito Santo, que sou eu. Tem brechas abertas no templo do Espírito Santo na minha vida. Nós precisamos fazer a reconstrução por nós mesmos, como ele fez. Neemias se levantou e ele começou pedindo perdão a Deus. Aquele povo tinha pecado muito, por isso a mão de Deus pesou sobre ele, nós conhecemos a história. Deus avisou, mandou os profetas, mataram os profetas, sacrificaram, tudo aquilo que Deus mandava, mandou recados e mais recados. E aquele povo sempre fazendo pecar contra Deus, adorando outros deuses, fazendo coisas erradas e Deus avisando. Até que Deus levou esse povo cativo. E foram muitos anos de cativeiro. E quando o retorno, estava tudo destruído. Tudo aquilo que era maravilha de Deus. E Deus fez aquele pacto quando Salomão apresentou o templo, né?
Salomão pede que toda oração que fosse feita naquele lugar, que Deus ouvisse. E Deus avisou: vou ouvir, desde que tudo seja cumprido, os meus mandamentos sejam obedecidos. Aí eu ouvirei, aí eu habitarei. E aquele povo, mesmo sendo avisado por Deus, ainda pecaram. A gente vai ver mais adiante, depois desse muro erguido, depois de todo o conserto que foi feito, Neemias teve um trabalho de trazer aquele povo ao arrependimento, ao conserto com Deus, e anos depois eles pecam de novo. Isso não é diferente da nossa vida hoje. Isso não é diferente de como nós estamos, nós, a humanidade hoje, como é que a humanidade está tratando Deus, né? Então ele se levanta, a Bíblia vai nos dizer, lá mais adiante, depois eu passo a referência para vocês, no capítulo 4, no 2, capítulo 2, versículo 11 em diante, vou ler do 13. Do 11. Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Nós observamos aí que a primeira coisa que ele fez foi orar, clamou a Deus. Deus toca no coração do rei Artaxerxes, né? E libera ele para fazer esta grande obra de restauração lá em Jerusalém. E ele vai. E não só libera, como ele dá tudo aquilo que ele vai precisar para reconstruir aqueles muros. Deus ouve aquele clamor que nós lemos, ele ora, ele clama, pede perdão e Deus é com ele. Deus entra com toda a provisão necessária para aquilo que ele ia fazer, que era reconstruir os muros que tinham caído. Ele ia fazer uma grande obra, mas ele precisava de algo sobrenatural, que só Deus poderia fazer. Ele era o copeiro do rei, ele não era um construtor, ele não era um sacerdote, não era nada, mas alguém que se levantou para fazer algo muito grandioso em prol do povo. Nessa passagem que eu acabei de ler, ele se levanta à noite. Ele vai identificar, ele chegou lá e ele foi inspecionar à noite. Ninguém sabia, enquanto todos dormiam, ele saiu e foi olhar o problema pelo qual ele estava ali. Ele foi olhar as brechas, foi olhar os muros, foi identificar tudo caladinho para poder montar as estratégias. Feito isso, ele convoca, né, a participação de todos na reconstrução. Ele precisava que todos participassem. E ele vai, procura os governadores, procura os líderes, e eles começam a reconstrução com a participação de todos. Foi fácil? Não. Ele teve oposição. Mas ele estava com objetivo. Objetivo esse que nós temos que ter. A identificação do problema na nossa vida, a identificação do problema na nossa casa, no meio da nossa família, é o primeiro passo. Identificamos, precisamos da ajuda de Deus que pode todas as coisas. Porque tem coisas na nossa família, na nossa vida, onde nós vivemos, que só Deus pode restaurar. Coisas que para nós já não tem mais jeito. Coisas que para nós, pelos nossos olhos, é impossível. Assim como para ele, talvez alguém olhou para ele, mas esse é copeiro do rei, o que é que ele veio fazer aqui? Ele não é sacerdote, não é um governador, não é nada. Depois ele vai ser o governador. Mas até então ele era apenas o copeiro do rei, que se colocou na brecha para fazer algo grandioso
pelo seu povo. E isso nós queremos trazer para nós, famílias que aqui estamos, as pessoas que aqui estão. Nós precisamos identificar qual é o nosso problema, para que nós venhamos fazer a diferença onde nós estamos, na nossa casa, em nossa vida mesmo. Identificar, clamar a Deus, pedir perdão por tudo aquilo que nós já cometemos, que temos cometido, que tem desagradado a Deus. Virão oposições, a gente lê aqui no livro de Neemias que houve oposição. Se levantaram contra ele, para ele não fazer aquilo. É o inferno se levantando quando nós nos posicionamos a deixar aquilo que nós temos de errado, a lutar por conserto. O inferno se levanta, ele faz até nós entendermos que aquilo é natural na nossa vida. Eu queria trazer aqui um testemunho meu. Eu sempre gosto de trazer testemunho de algo que eu vivi. Eu falava de normalidade, de coisas erradas na nossa vida. A gente se acostuma porque acha que aquilo ali faz parte. Não faz parte, não é normal. A nossa casa é um lar de paz, tem que ser um lar de paz. Se nós temos a Deus, nós temos que usufruir da paz de Deus. O nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. O nosso lar, quem reina é o Senhor Jesus. O nosso lar, ele tem que ser referência a todas as pessoas que vão na nossa casa. O nosso lar não pode ser uma porta aberta para que demônios entrem e venham reinar dentro da nossa casa. Nós não podemos deixar também que qualquer pessoa entre na nossa casa. Entre e seja instrumento de Satanás para destruir a nossa vida. Parte da minha vida, eu já falei, sempre trago algo da minha vida para vocês. A gente já tem muitos anos de casamento, mas nós enfrentamos muitas lutas. Se vocês perguntarem, vocês viram o nosso carinho, agora o Andrade me constrangeu, mas nós passamos por muitas lutas grandes mesmo. Eu passei por um momento na minha vida, foi crucial. Essa passagem me chamou a atenção, passei a semana orando, o Senhor me dá algo, e Deus trouxe essa mensagem, porque foi algo que eu vivi na minha vida. Meu esposo não servia a Deus, eu servia, eu nasci no Evangelho, já falei, sempre fui cristã. E há muitos anos atrás ainda, quando a gente era jovem, eu frequentava uma igreja batista, mas meu esposo não servia a Deus. A minha casa, dia de sábado, ele levava os amigos para beber, era música alta, aqueles brega, aquelas coisas de quem bebe mesmo, né? Então, aquilo para ele era normal. E dia de domingo, sempre eu vinha para a igreja, ele ficava com os amigos bebendo. Tivemos muito problema que os amigos dele iam beber lá, e ele tinha a turma dele, e aquilo lá me incomodava. Tinha amigos dele, fui cantada por amigos dele entravam na nossa casa, teve um que roubou um cordão meu, o outro me cantou, por que tu tá com ele, tu merece coisa melhor. Eu era jovem, bonita e era assediada por esses homens que entravam na minha casa. E um dia eu estava pronta mas aquilo me fazia sofrer muito, eu orava, todo mundo sabe os anos que eu orei por ele. Mas para ele aquilo era natural, era a diversão dele, porque ele trabalhava, ele achava que aquilo era normal, né? E aí um dia eu estava me aprontando para ir para a igreja, como sempre, dia de domingo eu estava me aprontando. E aquela música alta lá no quintal, e eu me arrumando e aquilo incomodando o meu espírito. Daí eu saí e fui olhar lá na janela que dava acesso para o quintal. E eram muitas garrafas de cerveja, o pessoal bebendo aquela música alta. Aí eu me ajoelhei, orei. Estava pronta para ir para a igreja. Eu olhei e disse, Deus, não é isso que tu tens para mim. Essa não é a vida, eu tenho certeza que essa não é a vida que eu quero para mim, nem tu sonhou isso para mim. E eu de joelho comecei a clamar a Deus, dá um basta nisso. E a música rolando lá, dá um basta. E fui para a igreja. Chorei,
Eu acho que foi a oração mais desesperada ali para Deus, pedindo a ajuda de Deus. Fui para a igreja. No dia seguinte, amados, é um negócio incrível que aconteceu. No dia seguinte, ele me procurou. Eu saí para a igreja, os amigos foram embora, que já era de noite. Ele foi recolher tudo, né? Os discos que ele gostava, na época do LP, aquelas coisas todas, as garrafas. Daí ele se deitou no sofá da sala e o Espírito Santo falou com ele. O Espírito Santo foi lá com ele e falou exatamente aquilo que eu falei para Deus. O Espírito Santo falou para ele muito claramente, ele ouviu a voz de Deus naquele momento, dizendo, é essa a vida que tu queres? É isso que tu tens? É isso mesmo que tu queres? E a partir daquele momento, ele foi tocado por Deus e parou de beber. Naquele dia, ele parou de beber. Ele começou a frequentar a igreja, isso há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Foi quando ele parou de beber. O que eu quero dizer com isso? Eu me posicionei naquele momento ali pela minha casa. Aquilo não era o que Deus tinha sonhado para mim. Aquilo não era normal. Assim como tem coisas que acontecem na nossa casa que você leva para normalidade. Ah, isso é normal. Não é normal, amado. Se tem alguma coisa que foge da presença de Deus no nosso lar, não é normal. Briga não é normal. Fofoca não é normal. Você odiar um familiar teu não é normal. Você viver em briga com seu cônjuge não é normal. Não é isso que Deus sonhou para nós. Deus quer que nós sejamos felizes. Quando nós nos casamos, Deus formou a família menina dos olhos de Deus. Quando nós casamos é para sermos felizes. É para nós vivermos em paz, é para nós servirmos a Deus quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador. É deixar as coisas do mundo para fora do nosso lar. O nosso lar tem que ser um lugar santificado para Deus. O nosso lar tem que ser um lugar de paz, onde reine a paz, onde reine o amor. Glória a Deus. Neemias viu a destruição, se sensibilizou. Nós temos que olhar para a destruição que tem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós temos que nos sensibilizar. Aquele homem se sensibilizou com algo, o povo que estava longe. Ele não estava mais lá, ele estava no outro lugar. Mas ele se comoveu, queria deixar, foi pedir do rei, pedir licença para ir lá, fazer algo por aquele lugar, para aquele povo. Porque não nós nos comovimos com a nossa família, clamamos a Deus para que Deus venha fazer uma grande obra no meio dos nossos. Aquele povo não era tão parente chegado assim dele, eram os patriotas dele, era a família do pai dele, mas ele se sensibilizou. Por que nós não podemos nos sensibilizar com a nossa casa, com a nossa família e sairmos do estado que nós estamos? Os muros caídos, portões queimados. Nós precisamos identificar as ruínas. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. E ele se posicionou. Foi fácil? Não, não é fácil nós lutarmos pela nossa casa, nossa família. Sabe por quê? Porque a gente não está lutando contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Que quando nós estamos nessa crise, nós não estamos lutando com... Não é marido e mulher brigando, é Satanás que está ali para destruir. Não é contra o meu irmão, contra alguém da minha casa, nós estamos lutando contra o inferno. E nós teremos oposição dentro da nossa casa, nós teremos oposição quando nós nos levantarmos para pagarmos o preço pela nossa família. O que nós temos que entender é que nós não estamos lidando com a pessoa que está ali te causando problema dentro de casa. Nós estamos lutando contra
o próprio diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E nós temos que identificar isso. Muitas vezes, amado, o problema somos nós culpamos os outros. Sabia disso? É muito fácil você acusar os outros. Mas nós temos que começar olhando para nós mesmos, identificar como é que nós estamos sendo. Será se aquela pessoa está agindo assim por minha causa? Como é que está meu temperamento? Como é que eu trato minha mãe, meu pai? Como é que meus pais me tratam? Como é que está a vida entre irmãos? Como é que está o nosso lar? É panela voando? É uma mágoa, é um rancor. Eu achei bonito, domingo nós estávamos aqui lavando os pés e houveram vários concertos. Porque nós descemos na presença de Deus. Nós precisamos descer na presença de Deus. Nós precisamos nos humilharmos diante da potente mão de Deus. E falar para Deus, Deus, se tem algo errado comigo, vem me limpar. Porque é inadmissível nós estarmos na presença de Deus e continuarmos sendo pessoas egoístas, briguentas, fofoqueiras. E aí a gente acusa o outro, não é o outro. Às vezes somos nós, às vezes o outro é só o esmeril porque Deus quer nos tratar. E a gente sempre está acusando o outro. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Vamos olhar e identificar. Será se a pessoa lá com quem eu brigo, com quem eu estou brigada, com quem eu tenho desentendimento no meu trabalho, na minha casa, na igreja, será se é a pessoa mesmo ou sou eu? Porque o que depender de nós temos que fazer aquilo que Deus nos ensina. Nós temos que amar uns aos outros. Como é que eu digo que amo a Deus se eu odeio meu irmão? Isso é inadmissível na nossa vida. Nós temos que reconstruir aqui o templo do Espírito Santo e nós mesmos, para que nós não venhamos ser pedra de tropeço na vida de ninguém, principalmente na nossa casa. Nós não podemos. Neemias trabalhou com unidade e vigilância. Lá no capítulo 4, versículo 6, eu vou ler aqui, das oposições, 6 em diante. Assim reconstruímos a muralha e toda a muralha foi acabada até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém é adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Está vendo como Satanás fica? Satanás fica muito irado quando nós consertamos algo na nossa vida, quando nós fechamos as brechas. Aqui, Sambalate e Tobias representam Satanás hoje na nossa vida. Todos se ajuntaram de comum acordo para vir atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos a guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças, os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem derão nada, até que entremos no meio deles e o matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Isso aí são as ameaças que nós recebemos. Eles estavam recebendo ameaça para parar mesmo o que estavam fazendo. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção,
Levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Eita glória, vocês estão entendendo? Isso aqui é uma analogia, amados. O que Neemias passou ali é uma analogia para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Quando nós nos levantamos para colocar ordem na nossa casa, o inferno se levanta. Quando nós nos posicionamos, o inferno vem contra. Ele enfrentou coisas terríveis, foi ameaçado, foi chantageado, mas ele respondeu: estou fazendo uma grande obra. Sanbalat e Tobias mandaram chamar, inventaram, queriam armar uma arapuca para acabar com Neemias, mas ele disse: eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra. E essa grande obra que nós temos que fazer na nossa casa, essa grande obra nós temos que fazer aqui no nosso templo do Espírito Santo. Nós temos que começar por nós. Não vamos, quando nós estivermos com algum problema na nossa casa, onde quer que nós estejamos, não vamos achar que é o outro, vamos primeiro procurar o defeito em nós. Faça isso, examine-se o homem a si mesmo. Vamos nos examinar para ver se o problema não somos nós. Vamos deixar de acusar o outro e vamos olhar para dentro de nós mesmos e que ponto nós estamos errando. Casamento duradouro foi muita luta. Até que nós reconhecemos, nós chegamos, sentamos, vem cá, a gente vai viver para o resto da vida brigando ou a gente vai se acertar? Vamos nos acertar. Muito bem. Onde é que eu estou errando? Está errando nisso, faz a lista aí, onde é que eu estou errando. E você, o outro, onde é que eu estou errando? Nisso. Então vamos renunciar. Vamos recomeçar. Tirando tudo aquilo que está agredindo o outro. É assim que nós devemos fazer. Não colocar um ponto final numa relação de amizade, uma relação familiar. Vamos colocar aqui. Você muda nisso que eu mudo nisso. E a gente vai se entender. Isso aqui te desagrada? Então tá, eu vou procurar mudar. Nós precisamos fechar as brechas. Reparar onde estão as brechas abertas. Amém? Tem algumas famílias que ainda não estão com os muros caídos. Nem tudo está perdido. Mas já tem brechas aparecendo. E hoje o Senhor quer falar sobre isso. Olha para a tua vida. Olha para a tua família. Vê se já tem alguma rachadura. Alguma coisa que está no início. Vamos tratar desde o início. Eu reconheci que eu era mandona, eu reconheço. Deus me transformou muito. Ele tinha coisas que me desagradavam, eu tinha coisas que desagradavam, mas eu posso fazer mudança em mim? Só o Espírito Santo. Nós não vamos vencer com a força do nosso braço, nós vamos vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos identificar as nossas brechas, os nossos erros e apresentar para Deus. Senhor, eu estou errada nisso. Eu preciso da tua ajuda. Neemias foi pedir ajuda de Deus. A primeira coisa que ele fez foi reconhecer as fraquezas dele, os pecados dele, o pecado do povo e pedir ajuda de Deus. Porque sem a ajuda de Deus nós não vamos conseguir nada. Nós não vamos conseguir mudar e muito menos nós vamos mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Tire isso da cabeça. Ninguém vai mudar ninguém. Quem muda é Deus. O que nós precisamos é olhar para dentro de nós, identificarmos onde é que nós estamos errando. Deus deu vitória. Deus deu vitória a Neemias. A Bíblia diz que em apenas 52 dias os muros foram reconstruídos.
O que parecia impossível, Deus tornou possível. E hoje, Deus quer fazer o mesmo na sua casa. Ele quer restaurar o amor, reerguer o respeito, reacender a comunhão e colocar a presença dele novamente como centro da família. Será se Deus está na nossa casa como uma coluna principal? Nós temos tempo para Deus. Tudo que nós fazemos, nós colocamos na mão de Deus ou nós decidimos e fazemos sem consultar Deus. Eu fiz muito isso. Está aqui uma pecadora que errou muito, muito. Eu não consultava nem meu marido. Eu não consultava. Hoje, olhando assim, vocês veem a gente apaixonado, mas foi debaixo da misericórdia de Deus. Foi nós reconhecendo onde nós estávamos errando, foi nós reconhecendo que sem Deus a gente não ia a lugar nenhum. Foi preciso Deus quebrar a gente todinho para refazer novamente. Mas valeu a pena. Valeu a pena e vale a pena quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Talvez tem gente aqui que o casamento não está ainda em ruína, né? Mas os muros podem ser restaurados, pequenas áreas de erosão que estão começando a consumir. Vocês reconhecem a necessidade de fortalecer o seu muro e fortificá-lo usando o projeto de Deus como guia. Amém? Todos nós, amados, de algum modo, de alguma forma, enfrentamos lutas que às vezes nos levam a vida e a vida de nossa família para debaixo dos escombros. Não há ninguém que esteja isento de enfrentar essa realidade. O fato é que nós não podemos nos acostumar a viver debaixo dos escombros, como tem muita gente vivendo debaixo dos escombros, achando que é normal. Vamos nos levantar como homens e mulheres de Deus, começar a agir para fechar essas erosõezinhas que ainda estão surgindo na nossa casa, as erosõezinhas que estão surgindo em nossa vida. Talvez não estejamos consagrando, talvez não estejamos buscando Deus como deveríamos buscar. Façamos um exame hoje. Como é que está a nossa casa espiritual? Nós não podemos viver debaixo dos escombros, volto a falar. Então, assim como o Senhor foi com Neemias, convocou as famílias para a reconstrução dos muros de Jerusalém, Ele faz hoje, convocando as famílias aqui a reconstruir muros para que nossas famílias sejam protegidas do ataque do inimigo e abençoados. Lá em Neemias 14, não precisa abrir, a palavra de Deus diz assim: então, quando examinei a situação, reuni os chefes e o povo e disse: não tenham medo, lembre-se que o Senhor é grande e glorioso. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e por seus lares. É isso que Deus quer hoje de nós. Nós lutemos pela nossa casa, nossa família, filhos, lutando pelos filhos, os filhos lutando pelos pais. Mas nós precisamos fechar a brecha, Camila. Amados, essa é a mensagem que Deus tinha preparado para nós hoje à noite. E Deus hoje convoca a fecharmos as brechas. Deus nos convoca essa noite a colocarmos a nossa casa diante dele, o nosso lar, a nossa família, os problemas que nós estamos enfrentando. Todos nós temos problemas, eu tenho, todo mundo tem. Mas hoje o Espírito Santo está querendo que nós nos coloquemos na brecha, assim como Neemias. Deus hoje está nos convocando a lutarmos pela nossa casa, pela nossa família. Ele está nos convocando hoje, como homens e mulheres de Deus, a lutar contra os Sambalates, contra os Tobias. Oh, glória a Deus!